E aí, pessoal, quando a gente pensa sobre a nutrição, já é mais do que evidente que hábitos alimentares podem influenciar principalmente com a saúde comportamental, seja às vezes para níveis de uma redução de memória, uma redução da concentração, uma ansiedade ou até mesmo uma depressão. Então mostro para vocês que realmente a alimentação ela tem uma influência principalmente relacionada sobre alguns nutrientes capazes de fazer a produção de BDNF, estimular esse fator neurotrófico derivado do cérebro que consegue promover a neuroplasticidade, auxiliando, favorecendo e consequentemente reduzindo esses sinais, esses transtornos comportamentais. Então, basicamente, um artigo em específico que vai ser mostrado e referenciado ao longo desse vídeo, ele resolveu analisar quais são os nutrientes principais que estão associados com a depressão. O que que tem relação? O que essas coisas têm em comum? E foi verificado, a partir do levantamento de micronutrientes, o levantamento de 12 micronutrientes que envolvem tanto vitaminas como minerais que podem influenciar e estão associados nesse processo de depressão, principalmente quando estão em níveis deficientes. Foi citado vitamina B9, ferro, ômega 3, magnésio, potássio, selênio, vitamina B1, vitamina A, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C e zinco. Todos esses 12 micronutrientes estão envolvidos na cascata que pode induzir ou até mesmo intensificar sintomas associados com a depressão. E só para a gente colocar em uma relação, você pega, por exemplo, a população americana, foi verificado que 75% da população não conseguia atingir a recomendação ASDRIS, né? Aquela recomendação de ingestão diária da vitamina B9. Quando você pensa na vitamina A, 55% da população americana não conseguia atingir os níveis de vitamina B9, da vitamina A na alimentação, e 68% não atingia a recomendação de magnésio. Três micronutrientes citados entre os 12 que têm uma relação com a depressão. Então, basicamente, o que o artigo ele foi? Ele foi um pouquinho mais além. Ele falou assim: tudo bem, a gente já sabe sobre esses 12 nutrientes, mas a gente não pode simplesmente ficar na base e falar assim: olha, a vitamina B9 é importante para a depressão, vitamina B1 também, vitamina B12. Vamos tentar converter isso em alimentos. E eles criaram uma fórmula. Essa é a fórmula aqui que basicamente envolvia a distribuição desses 12 nutrientes por alimento. E analisaram e verificaram, por exemplo, uma certa tabela que envolvia as quantidades desses nutrientes presentes em alguns alimentos. Primeiro, eles separaram por categorias e falaram que a categoria que tinha a maior concentração desses 12 nutrientes que podem auxiliar na redução da depressão, 48% estava nas verduras, 25% em carnes, principalmente em carnes de órgãos, como por exemplo o fígado, 20% estavam nas frutas, 16% em frutos do mar, 8% nos legumes, 8% nas carnes, 5% nos cereais, 5% nas oleaginosas e sementes e 3% nos laticínios. Como você percebe aqui nessa lista, não tem nugget, não tem doce, não tem bolacha, não tem biscoito, não tem nada disso. É basicamente uma alimentação bem usual e mesmo assim, grande parte da população não tem essa variedade, principalmente quando envolve o grupo mais importante que acaba sendo as verduras, tá bom? Então, basicamente mostro a tabela porque eles colocaram não apenas em categorias, mas também converteram em alimentos. Quais foram os alimentos que apresentavam maior nível desse AFS, que é a fórmula para verificar desse efeito antidepressivo, principalmente pela concentração desses 12 nutrientes presentes no alimento. Mostro aqui a imagem, mas para não ficar uma imagem em inglês, coloquei parte desses alimentos nos slides seguintes. Então, basicamente, os 8 alimentos que têm o maior teor antioxidante e antidepressivo, de acordo com o estudo referenciado, é o agrião, depois o espinafre, mostarda, alface, acelga, manjericão, chicória e pomelo. Todos esses 8 alimentos podem auxiliar e reduzir, no caso, a depressão. Tudo bem? Claro, se está associado com algum componente nutricional. Continuando também, a ostra acaba sendo uma boa fonte, pimenta,
couve, abóbora, couve-flor, repolho roxo, brócolis, acerola, papaya, limão, morango, fígado, mexilhão, atum, lagosta e, por fim, podemos citar o salmão. Esses alimentos, se incluídos no seu dia, podem fornecer diversas vitaminas e diversos minerais que estão associadas no manejo da redução da depressão. Ah, mas Ciro, esses alimentos eu não costumo consumir. Eu falo, olha só, talvez, olha uma relação que a gente consegue perceber. Realmente, né, grande parte desses frutos do mar, principalmente alimentos com órgãos, não é realmente consumido de uma maneira comum, tá? Então outra coisa que também pode ser feita a partir desses fontes de minerais, fontes de vitaminas, você simplesmente ficar adicionando fontes específicas de cada um. Não é que um alimento ele precisa ter tudo, todas essas vitaminas e todos esses minerais. Então, basicamente, pensa na vitamina B9, você pode adicionar couve, você pode adicionar rúcula ao longo do seu dia, ferro, adiciona carne, adiciona feijão, adiciona castanha de caju e por aí vai. Para cada fonte, para cada nutriente, você pode ficar colocando. A partir do momento que você chega e você também faz um levantamento de sinais e sintomas e tem uma associação de uma deficiência nutricional ou alguma alteração no seu exame de sangue, vamos dar um exemplo que é um dos vídeos mais famosos da página, que é relacionado sobre a homocisteína. Níveis mais altos de homocisteína pode ter uma relação com níveis mais baixos de B9, níveis mais baixos de B12, níveis mais baixos de vitamina B6, e aí você, por exemplo, fez esse exame e verificou que ele está alto e você tem um quadro de depressão, teve alteração também em VCM, alteração na própria B12 sérica, você poderia entrar com a suplementação, uma suplementação específica. Não precisa colocar tudo isso dentro de uma cápsula e achar que realmente vai resolver o problema. Quando você pensa na depressão, a nutrição é apenas um dos caminhos para tentar auxiliar nessa solução, tá bom? Então aqui é um vídeo rápido para falar relacionado sobre alguns alimentos que podem auxiliar por promover principalmente esses efeitos antidepressivos associados com esses 12 nutrientes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.